Já se inscreveu em nosso canal de cortes? Cortes TV Flórida USA. Te espero aqui. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal deu uma resposta que, se levada ao pé da letra, acabaria inocentando todos os acusados pela suposta tentativa de golpe. Eu não estou falando de Luiz Fux e suas perguntas destruidoras de narrativas durante os depoimentos dos acusados. Eu não estou falando de André Mendonça e sua defesa do direito de se duvidar nesse país. Por incrível que pareça, eu estou falando de Flávio Dino, o cara que foi colocado dentro do STF justamente para combater opositores políticos. Flávio Dino é o cara que Lula disse ter orgulho por ser o primeiro-ministro comunista na Suprema Corte. É o cara que, enquanto político, chamava qualquer opositor de fascista, nazista e depois, como ministro do STF, afirmou que chamar de fascista ou nazista não é crime contra a honra. Mas também é o mesmo cara que se sentiu ofendido e processou um influenciador por tê-lo chamado de gordola. Flávio Dino é o cara que fazia campanha para Lula pelo menos desde 1989. É o cara que integrava o consórcio Nordeste por ser governador do Maranhão, na época em que o grupo pagou 48 milhões de reais adiantados por respiradores que nunca foram entregues e que agora, como ministro do STF, será relator justamente desse caso. Flávio Dino é o cara que, enquanto político, criticou por diversas vezes o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, mas agora, como ministro do Supremo Tribunal Federal e ainda por cima integrante da primeira turma, julga rivais políticos acusados justamente de ataques ao sistema e às urnas eletrônicas. Pois é, todos esses fatos, para qualquer pessoa com um mínimo de sensatez, já seriam suficientes para considerar que Flávio Dino é um magistrado, no mínimo, suspeito para atuar nesse processo. Mas não é assim que as coisas funcionam no nosso país. Aqui, os pesos em cada lado da balança não são definidos pela lei, mas pela visão de quem tem o poder de tomar as decisões. Enfim, como se tudo isso não bastasse, esse mesmo Flávio Dino ainda fez questão de dar uma resposta que pode ser classificada como a cereja do bolo da festa da hipocrisia. Na última sexta-feira, enquanto participava de um evento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o Flávio Dino foi questionado por um repórter da Itatiaia sobre o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro ter apresentado provas durante o seu depoimento ao STF de que Flávio Dino, há alguns anos atrás, fez sérias acusações ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas. Aqui eu abro um parêntese para lembrar o seguinte: essas provas seriam apresentadas em vídeo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o seu depoimento, que aconteceu na última terça-feira. Mas o personagem onipresente desse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, não o autorizou. Por conta disso, o que o ex-presidente fez foi ler a transcrição das declarações de Flávio Dino. Pois bem, voltando aqui à pergunta feita pelo repórter da Itatiaia, a resposta de Flávio Dino foi essa. A única resposta possível é essa. É algo que fez parte de um outro momento da minha vida no passado. E como é um caso concreto, eu infelizmente não posso me referir a essa circunstância. São fatos de mais de 15 anos ou de 15 anos atrás, que tem a sua explicação naquele momento, na tecnologia então existente, antes da biometria e antes de outros mecanismos de auditabilidade que foram desenvolvidos. Agora, evidentemente, todo réu, todo acusado tem o direito de ampla defesa e qualquer réu, qualquer acusado pode e deve dizer o que quiser em sua defesa, já que ele vai ser julgado. É claro que isso não pode ser cerceado, jamais foi cerceado. As pessoas são livres, nesse caso, para se defender. O senhor mudou de opinião, então, sobre essa questão das urnas? Na verdade, não foi uma questão de opinião, as urnas é que mudaram. Essa é a versão de Flávio Dino. Mas agora vamos aos fatos. Primeiro, essa fase da vida de Flávio Dino não se encerrou há 15 anos. Há publicações feitas por ele em seu perfil no antigo Twitter e até hoje presentes na rede social com data de novembro de 2013, ou seja, menos de 12 anos atrás. Segundo, o argumento de que foram as urnas que mudaram e não a opinião dele é falso, pois apesar de terem sido adotadas medidas para coibir parte dos problemas apontados por Flávio Dino no passado, como foi o caso da adoção do sistema biométrico para a identificação do eleitor, nem todas as críticas feitas por ele naquela fase da sua vida deixariam de ser feitas hoje se ele fosse uma pessoa coerente. Obrigado por chegar até aqui. Para assistir este vídeo completo, acesse o nosso site. Essa é a sua TV brasileira nos Estados Unidos.